Cláudia, muito boa tarde. Olá, Já vamos Fátima. falar do presente. Eu gostava que comentasse aquilo que o Marco aqui nos conta. Bom, eu gostava de deixar aqui várias notas. Antes de mais, quando falamos de ciúme patológico, falamos quase sempre de duas coisas: de insegurança do próprio e de desrespeito para com o outro, ou se quiser, para com as necessidades do outro. Em alguns casos de ciúme patológico, falamos também de agressividade, de escalada de agressividade e de violência emocional. Eu creio que, Marco, neste caso, também é disso que falamos. A Fátima há bocadinho perguntava-lhe se nas outras relações teriam existido episódios desta natureza e o Marco, sinceramente, assumiu que não. Eu creio que é importante deixar aqui a nota que os outros fazem connosco aquilo que nós permitirmos que eles façam. E é bem provável que as anteriores companheiras do Marco, pura e simplesmente, não tenham sido tão permissivas quanto esta. Isto significa que o Marco pode ter estes impulsos, que são impulsos agressivos e que são adormecidos na medida em que, do outro lado, estiver alguém que diga basta relativamente cedo. As relações, no início, são fusionais, ou seja, nós queremos estar com a pessoa de quem gostamos a maior parte do tempo. Sentimos-nos inseguros, sentimos-nos alarmados quando não estamos. À medida que o tempo vai passando, é suposto que nos sintamos cada vez mais seguros, cada vez mais confiantes e, em função disso, também haja mais espaço para a individualidade. Ainda que um de nós, um dos membros do casal, se sinta muito inseguro, não há nada, repito, nada que justifique o desrespeito para com o outro. Quando esse caminho do desrespeito começa, é relativamente fácil entrar-se então na tal escalada de violência. Neste caso, estamos infelizmente a falar de alguns episódios muito sérios, na medida em que envolvem a tal violência emocional de que já falei, na medida em que envolvem a exposição de uma criança. Há aqui uma criança que foi exposta a níveis de violência muito elevados e estamos a falar naturalmente da deterioração da relação. Há outra coisa que invariavelmente surge nestas relações muito marcadas pelo ciúme patológico: as mentiras. Na medida em que um dos membros do casal começa a ser muito agressivo, o outro, para se esquivar ao conflito, começa a mentir. Essas mentiras vão invariavelmente dar aso a episódios cada vez mais violentos e, portanto, é fácil adivinhar-se a ruptura, que foi aquilo que aconteceu. Quero deixar aqui uma outra nota. Eu sei que vão falar sobre o presente e sobre o pedido de ajuda que se seguiu a tudo isto. Eu tenho a certeza de que o Marco está arrependido daquilo que aconteceu. Isso não significa, no entanto, que esteja apto a reatar esta relação. E por uma razão muito simples: arrependermos-nos, nomeadamente depois da perda, é muito fácil. Sermos capazes de assumir por inteiro a nossa responsabilidade relativamente ao que aconteceu. Sermos capazes de empatizar, de sermos solidários, inteiramente solidários com aquilo por que o outro passou, é bem mais difícil. E, finalmente, assumirmos a capacidade, a responsabilidade por fazermos as coisas de maneira diferente no futuro, isso então, neste caso específico, do meu ponto de vista, só com ajuda especializada, e não basta a medicação. É preciso apoio psicoterapêutico.